Paz de Cristo, voltamos aqui a falar sobre o livro do Apocalipse. Nesse estudo vamos falar sobre o Evangelho de João, a ligação desse Evangelho revelado por Deus a João com o livro do Apocalipse, especialmente alguns tópicos nas trombetas do Apocalipse, ali por volta dos capítulos 7 ao 14, mas na verdade por todo o Apocalipse também. É sempre importante lembrar que o livro do Apocalipse, ele é um livro que está todo baseado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em outras passagens bíblicas que vão explicando o livro do Apocalipse. Então não é algo fora da realidade bíblica. Todas aquelas tipologias e bestas e coisas do tipo são tópicos já conhecidos do Antigo Testamento que, se a gente se aprofundar e aplicar para o Apocalipse, o livro do Apocalipse começa a se abrir. E, na verdade, são tópicos do Novo Testamento também que Jesus puxa ali no seu ministério. Os judeus, inclusive, esperavam que o Messias traria um entendimento profundo de tópicos do Antigo Testamento, da lei, e realmente foi exatamente isso que Jesus fez. Não só ele, como os discípulos, os apóstolos também em seus escritos. E aqui no Evangelho de João, a gente vê alguns tópicos que eu vou separar, que a gente vai ver aqui nesse Evangelho, e a gente vai capítulo por capítulo. Veja só, Jesus, a luz do mundo, no Apocalipse fala-se muito de céu e terra. As 7 festas de Israel, Páscoa, Tabernáculo, que a gente vê muito no Evangelho de João. Esse tema de céu e terra também é o número 7, né, porque as festas muito ligadas ao número 7, 7 festas, e muitos 7 dias, 7 vezes 7, Pentecoste, várias coisas ligadas ao 7. A gente vê temas de água, de poço, no Apocalipse, nas trombetas, o poço do abismo. A gente vai falar sobre isso, grande multidão. Questão de bestas, aqui no Evangelho de João, a gente vê a questão do lobo, é um tema relacionado. Questão do deserto, que a gente vê no Apocalipse também. Jesus, o alimento, o pão da vida. Jesus vai se mostrar como o pão da vida, vai falar do maná, e no livro do Apocalipse é muita relação com boca, alimentação, idolatria, que tem a ver com comer de alimentos sacrificados ou não, os próprios sacrifícios, etc. Os sinais de Jesus, no Apocalipse 12 a gente vê sinais também, a mulher, o dragão, curas no sábado de Jesus, a questão do sábado ligado ao 7, de novo as festas de Israel, mas ligados também ao sol, à lua, céu e terra, questão de pai e filho, os 144 mil no livro do Apocalipse, o filho da perdição também aqui no Evangelho de João, e também a questão do templo, que a gente vê muito no Apocalipse. E nas trombetas a gente tem alguns dos temas aqui que a gente vai passar. Muito importante falar do número 7, temos 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, e por aí vai. E aqui a gente, no Evangelho de João, a gente vai ver uma explanação bastante linda sobre o número 7, sobre o sábado, e vários temas, poço do abismo, a questão de céu e terra, muito importante no Apocalipse, céu e terra atingidos, mas a gente vai ver o novo céu e nova terra, questão de trono, filho, boca, mulher, com filho, templo, arca da aliança, a gente vê bestas no Apocalipse, muito ligado à questão de boca, de devorar, e é lindíssimo porque no Evangelho de João a gente vai ter, não só no Evangelho de João, que é o tópico aqui, mas em outros evangelhos a gente vai ver até uma explicação, se a gente olhar e meditar profundamente, a gente vai entender mais o Apocalipse através desses temas. Então aqui, iniciando no capítulo 1 de João, a gente vai ver o nascimento de Jesus, ligado ali ao Gênesis, ao céu e à terra. Por quê? Porque Jesus, participando da criação aqui, ele é a luz do mundo que vem para iluminar. O nascimento celestial de Jesus, assim como o do crente, não de carne e sangue necessariamente, mas é profético, celestial. E alguns outros tópicos, 2 testemunhas,
ligadas ao Apocalipse 11, testemunhas aqui que vão testemunhar dessa obra. A gente vê João Batista, vê os discípulos depois também, a questão dos 144 mil, a ligação com isso. A gente vê Jesus, a gente vê João Batista, profetas, e ligação, na verdade, o contrário do falso profeta no livro do Apocalipse. Então, alguns tópicos aqui. Então, Jesus no princípio era o Verbo, estava no princípio com Deus. Veja só, voltando ao Gênesis, todas as coisas foram feitas por Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Veja só, contando ali, ligando ao Gênesis, as trevas não a compreenderam. Que trevas não compreenderam? A religião dos dias de Jesus, veja só, religião dos dias de Jesus, falam das trevas. No Apocalipse a gente vê as trevas, a gente vê lua, sol escurecendo, estrelas caindo. Aqui o testemunho de João, né, que é ser testemunha, e as duas testemunhas do Apocalipse, testificar da luz da obra de Jesus. Enfim, a gente vai avançando aqui, né, o mundo, né, sempre o mundo, e a céu e terra realmente tem um significado espiritual lindíssimo. Então a grande importância de não nascer do sangue, como Jesus, na verdade, por parte de Pai, foi um nascimento celestial. E veja só, o crente segue o mesmo caminho, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa questão de filho unigênito, aquele que está no seio do Pai. A gente vai ver mais na frente a questão do seio, a intimidade de Deus, o significado do seio, que está ligado ao ventre, essa parte do tórax da pessoa, que João vai ali reclinar sobre Jesus, e é ali que ele vai conhecer a obra do mal, ali que vai ser revelada a obra do mal. Judas, aquele que traz Jesus, esse entendimento vem para os que estão na intimidade, no seio do Pai e no seio de Jesus. Veja só, todos os que recebem Jesus recebem poder de serem feitos filhos de Deus. Um filho que não nasce do sangue, mas um nascimento espiritual, que a gente vai ver mais no Evangelho de João. A gente vai passar, até mais temas aqui, mas a gente vai passar para o capítulo 2 de João, e a questão dos sinais de Jesus que vão começar aqui. Vai ter esse tema de transformar a água no vinho. As trombetas, a gente vê as águas ali no Apocalipse se transformando em sangue, nas taças também. Veja só esse contraste. O vinho que tem um significado bom do Espírito Santo, mas também tem o lado da embriaguez. A gente vê a mulher embriagada, então a gente vê que a transformação de água em vinho, aqui no Evangelho de João, é o lado bom do Espírito Santo, mas a religião que vem fazendo nesses tempos, né, o sangue da prostituição, o sangue da embriaguez. Mercadores do templo no Apocalipse, as mercadorias da grande Babilônia. Aqui tem várias referências, você pode olhar, eu vou passar mais rápido para não ser um estudo tão demorado. A gente vê o número 7, as festas de Israel ligadas ao número 7, a Páscoa aqui, a questão de esposa e casamento, que a gente liga ao Apocalipse também. Muito importante esses temas, veja só, as bodas, esse casamento, né, que tipifica o casamento de Jesus com a noiva. E a questão do vinho, faltou vinho, né, e vai começar o que? Os sinais de Jesus, que são proféticos realmente. Era Páscoa, então Jesus vai muito fazer esses sinais, inclusive nas festas de Israel. Se você parar para pensar, a Páscoa, uma festa que está ligada ali ao Êxodo, que também a água se transformou em sangue. Sinais que acontecem em nossas vidas também, que nos traz a conversão. Muitas vezes até são sinais de um lado mal, por exemplo, que a gente vê no mundo da religião, mas que nos faz estar alertas, como uma trombeta tocando. Sinais muitas vezes de que Jesus está mostrando que a gente deve sair de uma certa posição e entrar em outra, de entender mais de sua obra. E veja só, aqui os cambiadores. Ali na Páscoa Jesus vai a Jerusalém, ao templo. Veja só a ligação de templo, Jerusalém, Nova Jerusalém no Apocalipse, o contraste com a Babilônia. E
os cambiadores, né? Então a obra de Deus, infelizmente, muitas vezes tem sido feita dessa forma, visando outros interesses. Então são mercadorias que não são a mercadoria Cristo, que é realmente o ouro precioso da gente, as coisas de Deus que são preciosas, como a gente vê por toda a Bíblia. Então, se a gente entender isso, a gente vai vendo o que significa, por exemplo, a questão de comprar e vender, o 66 no Apocalipse 13, a ligação com as mercadorias da Babilônia, que a gente vê mais para o final do Apocalipse. Então, o templo é o corpo de Jesus, é a igreja também, que se reveste de todo esse ouro, de todas essas pedras preciosas, então, e vai ser habitação para Deus. Então, sinais, veja só, sinais, Apocalipse 12, o sinal, a mulher e o dragão. A gente vai falar mais sobre isso, sobre sinais também, mais sinais aqui. Sinais, sinal, vai ter um slide aqui que eu vou mostrar, e é uma palavra que se liga ao Gênesis 1, as luminárias em Gênesis 1 eram para sinais, e ali as festas de Israel vão ser baseadas nisso, na lua inclusive. São sinais que realmente o crente tipifica o crente entrando na presença de Deus, cada festa de Israel, o crescimento do crente diante de Deus, e também vários outros temas como os tempos da igreja, os tempos do povo de Deus, tempos proféticos que acontecem. Então, testemunho aqui no capítulo 3, a escuridão do ventre, o ventre também o nascimento, o filho, e questão de crescer e diminuir. Vários tópicos aqui ligados ao Apocalipse, como eu coloco aqui, a mulher e o filho, 144.000, crescer e diminuir, as duas testemunhas, e aqui a gente vê o testemunho verdadeiro. Questão do templo, muito importante essa ligação com crescer e diminuir, está ligada à terceira parte no Apocalipse. Então aqui Nicodemos, um doutor da lei, mas que não sabia o que era nascer de novo. Naquele tempo a gente até pode entender a situação de Nicodemos, de uma certa forma, de não entender o que é nascer de novo, vir do ventre da mãe, mas hoje a gente tem que entender esse tipo de coisa e muito mais, porque a gente está num momento profético realmente de várias coisas para acontecer e a necessidade de se firmar na palavra de Deus. O nascimento que vem da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. Então, ser nascido do ventre, o ventre fala realmente da intimidade do crente, e esse testemunho que a gente testemunha realmente disso, de uma obra que já está dentro de nós, que a gente tem visto e ouvido, que traz realmente a vida eterna. Então, essa questão do Filho, vai sendo revelada quem é esse Filho, o Filho Jesus que vai nascendo em nós. Não apenas apontar para Jesus 2000 anos atrás, mas apontar para Ele dentro de nós, fazendo essa obra, a luz do mundo. Veja só, temas de céu e terra, nas trombetas, por todo Apocalipse a gente vê esses temas de céu e terra, trevas, luz, obras, obras no Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas falam muito de obras, conheça suas obras, obras versus sábado, a gente vai ver o contraste em seguida também. Então essa luz, essa obra que nos livra da prisão, infelizmente João foi colocado na prisão, a tribulação. João foi lançado ali na prisão, tribulação, abismo também está ligado a todos esses temas. Então testemunho, a esposa, o noivo, e é necessário que ele cresça e eu diminua. Veja só, ele cresça e eu diminua. Realmente, nas trombetas do Apocalipse a gente vai vendo todos aqueles números e a grandeza de Deus vindo para quê? Para que a gente possa ser diminuído. Por isso a gente vê tantos números, A gente vê os 144.000, é um número contável e um número incontável. Então há uma tentativa de Deus de trazer a diminuição para o seu povo. Alguns vão aceitar, outros não. E aí os que não aceitam passam por tribulações ainda maiores. Então, testemunho da igreja perante a Jesus, perante a Deus, através do Filho, o testemunho do Filho, do nascimento, ressurreição e morte do Filho. A gente vê o poço de água samaritana, poço do abismo no Apocalipse, no capítulo 9, vai inclusive ser ali a base de várias coisas, onde as bestas ali, onde a besta vai sair do abismo, e ali vai dar origem a tudo ali que é do mal, a escuridão,
falsos profetas, inclusive, tudo ligado ali ao abismo, que é o contraste, né? O poço é intimidade, é como o ventre, né? A gente viu o ventre anteriormente, aqui a gente vê o poço, que é a intimidade, a profundidade. Veja só a profundidade do poço versus Apocalipse 2:24, as profundezas de Satanás. Então, a gente vê no Apocalipse águas amargas, água em sangue, a gente já tem falado, enfim. Inclusive as duas testemunhas têm poder de transformar água em sangue, veja só. Então, muita tipologia bíblica que a gente vai avançando aqui e vai vendo essa samaritana, veja só, vai realmente ver Jesus. O poço é fundo, veja só o poço aqui, Jesus é a água viva, veja só, Jesus, luz do mundo, a água viva, Jesus realmente, céu e terra vai se aplicando a Jesus, por isso céu e terra vão ser atingidos ali no Apocalipse, porque há uma visão profética disso, inclusive a terra prometida, né, o céu, as luminárias do céu, inclusive, falam de poder, um governo, né, sobre a escuridão e sobre o dia também. Então, tudo profético, desde o Gênesis 1, a gente tem que buscar entender isso, é o momento que a gente vive o fortalecimento da palavra de Deus em nossas vidas, no nosso interior. Então a água que jorra, né, fontes eternas, né, a vida eterna. Enfim, tudo linguagem profética, não é literal, uma água que nunca mais vai precisar beber outra água. Na verdade, é tudo linguagem profética e a Bíblia utiliza muito essa linguagem profética. Então, Jesus como um profeta, Jesus como um salvador também. Então, a questão do monte, né, outro tópico até que a gente vê no Apocalipse, o monte caindo. Então, o monte sempre fala de reinos, da vida do crente também, né, o Monte Sinai sendo abalado, a vida do crente, a vida da igreja. Então, lado bom, lado ruim também. Então, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a comida. No Apocalipse a gente vê muito esse tema de comer, beber, alimento, devorados ou não, bestas. E a comida verdadeira é fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus. A ceifa aqui, veja só, eu vou passando, tenho marcado alguns versos para não alongar tanto no estudo. E aqui a gente chega no capítulo 5, né, de João. A gente vê agora profundamente a questão do sábado. Sábado é o 7, né? Liga ao 7, as trombetas, né, no Apocalipse 7, trombetas e vários outros temas do Apocalipse. Então as curas de Jesus no sábado, esse sábado que deve estar dentro de nós, esse descanso de Deus. Veja só, obras versus descanso, que contraste é esse? Jesus vai realmente trazer a explicação profética do entendimento do 7, do sábado, que a gente vê por todo o Antigo Testamento e que Jesus vai iluminar esse entendimento. Agitando as águas, a cura de Jesus, mais um sinal aqui. Então, obras, né? Conheça as tuas obras no Apocalipse, segundo as suas obras, várias ligações com obras no livro do Apocalipse. Então Jesus vem para as festas, Jesus vem para a festa entre os judeus, sempre festas e ligação com a lua, né? Com essa questão de céu e terra e o sábado também. Ele vai ali para o tanque, veja só, mais água aqui, ligação com água, uma grande multidão, veja só. Sempre grande multidão ali ligada a Jesus, mas ele quer realmente a intimidade dos que estão próximos dele. Grande multidão versus 144 mil. Cegos, aqueles que não veem a luz, mancos, enfim, o movimento da água esperando ali. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas enfim, Jesus ali vai curar e vai realmente no sábado aqui, veja só. Grande multidão mais uma vez. Judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas, essas curas, sinais no sábado. Veja só, no sábado. Jesus falava, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Veja só, o contraste de trabalhar com descanso no sábado. Por quê? Porque Jesus vai falar, ele fazia a obra de Deus. Então, o sábado não é questão de descanso. Profeticamente ou espiritualmente fala de entrar no descanso de Deus, de fazer as obras de Deus. Realmente, veja só, é um contraste, por um lado.
né? Mas por outro não, porque a verdade é que devemos descansar de nossas próprias obras para realmente fazer as obras de Deus. Isso em nossas vidas mesmo, na questão realmente apenas de trabalho necessariamente. As maravilhas, as obras de Jesus, temas do Apocalipse também. Infelizmente o falso profeta faz também maravilhas. É a religião dos nossos dias e já de há muito tempo que vem fazendo muitas coisas que são maravilhas àqueles que não entendem. E realmente às vezes é até difícil julgar. A gente tem que estar realmente bem dentro da palavra. É por isso a importância do estudo, do entendimento da palavra de Deus. A questão de filho, pai. Sempre Jesus vai falar isso. Honrar ao pai. Enfim, muito entendimento, muita explicação, muita profundidade que Jesus, em cada palavra dele, ele vai mostrando. Testemunho, né? Essa luz, essa candeia que ardia e alumiava. A gente vai avançando em João 6, João no capítulo 6. Quais temas aqui de João 6 que a gente vai focar? A gente vai falar de maná, o pão, né, que alimenta o ventre, a obra de Jesus. No nosso ventre é Jesus o próprio, dentro de nós, né, gerando vida. Mais discussão. O livro de João fala muito de discussão religiosa, é muito importante entender e entrar nesse tópico também. Né? E toda ligação com bocas, trombeta fala da boca de Deus, né, a voz de Deus ali no Apocalipse. Todos os temas do Apocalipse que a gente tem que aprofundar, e realmente o Evangelho de João é lindíssimo nisso. Só o Mar da Galileia, tem a questão do mar também no Apocalipse, mas a gente vai falar em outra parte aqui. Os sinais de Jesus, grande multidão, veja só o pão. Né? Jesus vai fazer o milagre ali com poucos pães, né? E 2 peixinhos apenas. Né? O pequeno vai se tornar muito. Então, as trombetas, Jesus diminuindo o crente para crescer Cristo em nós. 5.000, né? Homens, quase 5.000 pessoas ali, homens. Como fazer, né? Mas o pão, o alimento vai ser, vai crescer ali, vai ser disseminado ali no meio deles. E aqui já o tema do mar, o mar se levantando, um grande vento, a questão do mar revolto. No Apocalipse, inclusive nas trombetas, a gente vê o mar sendo atingido também, inclusive águas virando sangue nas taças também. Então o mar já não existe, né? O Apocalipse é o final. O mar é como um abismo ali cheio de água, e do mar vem bestas, inclusive. Por que fala do abismo, de algo do interior? É mais um tema ligado a abismo, inclusive, e separação de território também. Território inimigo e território de Deus, é esse o contraste. Mas enfim, é o pão que sacia, né? Na verdade o pão da vida é Jesus, o maná. Nossos pais, e ali abria os judeus e Jesus religiosos, né? Nossos pais comeram maná no deserto, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus responde: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Na verdade, o pão que é Jesus, o pão verdadeiro que é Jesus, a palavra de Deus no nosso coração, no nosso interior, gerando frutos, dando crescimento para nós, o pão da vida. Olha só, todo tema de pão, alimento, é muito importante isso no Apocalipse. E vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Essa questão de pai e filho, porque pai é realmente algo superior, tem um poder que está acima de nós e a gente vai aprendendo com ele. E aqui Jesus vai jogando, né? Os pais deles, na verdade, eram aqueles que comeram maná e morreram. Por quê? Da religião, aqueles que se rebelaram. E era o caso dos religiosos aqui, né? Que não estão alimentados realmente com a verdade, não aceitaram Jesus. Questão de ter vida, o alimento que traz vida. Veja só, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A carne e o sangue representa realmente a obra de Jesus, o corpo e o sangue dele, como ele se partiu por nós. Realmente o pecado, que pelo lado mal fala do pecado também, a carne, o que é carnal, o que é do sangue, mas que Jesus traz para o bem, porque ele se doa
pelo pecado, é a obra dele. Realmente essa obra de transformação, se estiver dentro de nós, realmente esse é o significado lindíssimo da ceia. Realmente é muito mais do que comer um pão e um suco, mas realmente é de fazer essa obra como Jesus fez. E com isso é o que? Vida. Né? Porque o maná realmente literal, comeram no deserto e morreram, mas realmente Jesus é uma obra que traz vida. E aqui em João capítulo 7, a gente vê a festa de tabernáculos, muito ligado à água. Ali a tradição vem ali desde o livro de Isaías, eles traziam ali água. Tem ligação com o tanque de Siloé também, que a gente vai ver a cura do cego mais na frente. As festas de Israel ligadas ao número 7, ao sábado, especificamente tabernáculos, muito mais, porque é a 7ª festa, tem muita ligação, 7 vezes 7 inclusive, e esse ministério de Jesus que foi a metade, né? Infelizmente é um corte que fala isso, a metade do 7. Aqui a gente vai ver rios de água viva do ventre também. No Apocalipse 2, Deus sonda rins e corações, é o ventre, a intimidade do crente. Espero que esteja ficando claro o significado profético de tudo isso. Claro, são temas que o crente, talvez mais novo, não vai entender. Então são estudos mais profundos, que realmente necessita muito estudo, muita busca, questão de boca, alimento, são temas que a gente vê por todo o Apocalipse, ligado à água, alimento também. E tudo ligado aos tempos de tribulação, nos capítulos 11 a 13 do Apocalipse e também nas taças, principalmente 11 a 13 do Apocalipse, a questão do corte ao meio, né, que é o contraste com o número 7. Então Jesus ali andava, os judeus procuravam matá-lo, sempre essa guerra aqui no Evangelho de João é bastante interessante, é a obra verdadeira versus a falsa, que a gente vê no Apocalipse também. E todo o tema do Apocalipse realmente é esse. E a festa dos judeus, os tabernáculos onde Jesus estava vindo ali para ela, né, fazer as obras, né, obras versus os 7, o sábado. O tempo. Ainda não é chegado o meu tempo. Então, o mundo odiava Jesus por causa das suas obras verdadeiras, né, testificava nele. Né, as obras ali da religião não eram boas. Então, ser um servo de Deus, buscar realmente a obra verdadeira dentro de nós, primeiramente, é uma coisa que necessita muita busca, para que a gente não seja enganado como aqueles religiosos ali dos tempos de Jesus. Necessita de muita busca, de muito entendimento, de passar realmente pelas tribulações de Deus, e é isso que fala o livro do Apocalipse. Primariamente no Apocalipse a gente vai então entendendo o significado da obra verdadeira versus a obra falsa. É todo o sentido do Apocalipse para que a gente não esteja enganado, como Jesus falou, inclusive em Mateus e outras passagens, aqui mesmo no Evangelho de João. Veja só, Jesus ensinava no templo que tem esse significado realmente onde Deus habita. No Apocalipse a gente vê isso também. A doutrina, o alimento, né? Essa obra de Jesus. Veja só, o sábado, mais uma vez, é sempre a discussão com os judeus. Por que a discussão? Porque realmente falta o entendimento da obra profética. Uma coisa é guardar o sábado, uma coisa é fazer as coisas literalmente, outra coisa é ter um entendimento do que aquilo significa. E hoje muitos ensinam que o sábado se tornou o domingo, né? Um dia dedicado para Deus, vai lá na igreja. É claro que a religião gosta disso, mas o sábado realmente ele significa o contraste, né, das obras humanas versus as obras de Deus. A gente está descansado. Então, esse é o verdadeiro sábado, realmente é Jesus, é a obra de Deus, as obras de Deus em nossas vidas. Ainda não tinha chegado a hora de Jesus, tentavam matá-lo. Então, tempo é algo que o livro do Apocalipse fala muito. Veja só, ainda um pouco de tempo. Muitas vezes aqui no Evangelho de João, principalmente um dos capítulos aqui vai falar muito de pouco tempo, que é o tempo da tribulação, que no livro do Apocalipse vai sempre estar ligado a isso, a tribulação, e aqui em João também. Então, pouco tempo, né, os 1000 anos versus o pouco tempo, né, a obra inimiga
Veja só, o inimigo tem pouco tempo. Então é uma palavra bastante profética que tem um entendimento por trás disso. É o dia da grande festa, venha a mim e beba, águas vivas correrão do seu ventre. Veja só, grande multidão. E é sempre Jesus querendo trazer a grande multidão para algo mais íntimo, menor, né? Já só diminuir realmente a grande multidão para a intimidade, os discípulos ali, os 12. Na verdade, 11 basicamente, mas é claro que seriam 12 depois também. Com a morte, depois da morte de Jesus, depois da morte de Judas. A gente vai ficando por aqui, a gente volta a partir do capítulo 8 em seguida.